Boa noite, pessoas lindas, maravilhosas. Hoje nós vamos falar de constelação sistêmica familiar. Estamos preparados aqui, com toda uma aparelhagem aqui maravilhosa. Hoje nós temos muito conteúdo legal. Que você prepare a sua pergunta, sejam todos bem-vindos, sejam todos conectados, que nós estejamos conectados nesse momento. Que eu esteja conectado em você, que você esteja conectado comigo, para que nós possamos entender, nos entender o que é que o assunto de hoje, o que é que o sistema de hoje quer falar com cada um de nós. Sejam bem-vindos, você que nos acompanha ao vivo pelo Instagram, você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Que você possa compartilhar pelo Instagram, toca aí no aviãozinho, convida alguém que ainda dá tempo, toca aí no coraçãozinho para me ver que você está entendendo, que você está usufruindo de todo o conteúdo, absorvendo todas as informações de uma forma legal. Você que nos acompanha pelo YouTube, compartilhe, clique aí no sininho, se inscreva para que todas as nossas notificações te avisem para que você veja que novo conteúdo está chegando. Silvia Nascimento está chegando. Vamos lá. Hoje nós vamos trocar ideia, sobre constelações familiares como uma ferramenta de autoconhecimento. Como que a constelação familiar pode ajudar você, como que ela pode me ajudar, como uma ferramenta para que eu me conheça cada vez mais, para que eu conheça até mesmo os problemas que eu tenho que nem sei. Você já teve algum momento que você nem sabia que tinha um problema, mas tinha? Então hoje você possivelmente pode até encontrar outros possíveis problemas dentro do nosso assunto, que você pode identificar até um tema de questão para você abrir a sua primeira constelação ou fazer a sua próxima constelação. Vamos lá. Meu nome é Silvia Nascimento, eu sou terapeuta há mais de 10 anos com as constelações sistêmicas, sou formada em Marketing, Master Coach, e dentro das constelações eu tenho mais de 4 constelações, 4 formações internacionais, aprendendo cada vez mais o que esse conteúdo pode nos beneficiar. O que o autoconhecimento pode nos trazer de verdades, de clareza, para que nós possamos caminhar de uma forma que a nossa vida flui. Nossa vida financeira, nossa vida de relacionamentos, as nossas relações em si, que elas fluem. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós nesse planeta, nessa vida, fazer a vida fluir. E o que é essa vida fluir? Como é o nome disso? Chama relações saudáveis. Quando nós temos relações saudáveis, a nossa vida flui. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais do que é isso. E se você não tem uma relação saudável, você vai compreender um pouco melhor. Tá bom? Vamos lá. Então o que é constelação sistêmica? Constelação sistêmica, ela é uma técnica, ela é uma ferramenta de trabalho que identifica o que pode estar por trás do seu problema, o que pode estar por trás da questão que você quer resolver. Ela trabalha com problema e solução. O cliente traz o problema. Eu vou chamar de problema, tá? Você pode chamar de uma situação, de um conflito, algo que você quer resolver, algo que você quer entender melhor, o porquê funciona e o porquê não funciona, certo? Quando nós falamos de constelação familiar, nós estamos falando de uma técnica criada por Bert Hellinger, onde desde a década de 80, ele impulsionou para o mundo toda essa ideia, todo esse conceito que ele aprendeu na África do Sul com os Zulus. Ele era da Igreja Católica e ele foi enviado para lá para que ele pudesse levar lá o conceito da Igreja Católica, e assim ele ficou lá por 16 anos. E com isso ele aprendeu como que os Zulus conviviam entre si, e aí ele aprendeu muito, estudou muito lá, levou muito ensinamento e recebeu muito ensinamento.
E aí ele foi despertado das relações saudáveis e como que ele poderia levar isso para o mundo. E assim ele fez, e foi organizando de uma forma muito clara e simples as ordens das relações. Em que base as relações podem fluir melhor, né? E assim ele identificou que poderia dar o nome disso de as bases do amor, porque todas as relações humanas precisam, para ser modificadas, para serem conhecidas, precisam estar baseadas no amor. Lindo isso, né? Muito bem. Você já fez alguma constelação? Já ouviu falar? Tem vontade de fazer uma? Você tem uma questão a ser trabalhada em alguma constelação? Fala comigo aí através do Instagram. Você que nos acompanha pelo YouTube, que você possa deixar aí o seu comentário, falar comigo aí, eu vou responder para você de imediato, tá bom? Muito bem. O que é o pensamento sistêmico? O pensamento sistêmico é a teoria. É um ritmo de vida em que você passa a viver de forma sistêmica. Sistêmico é você olhar a história, a sua família, todo o contexto do problema como um todo, não somente como uma parte isolada. Então, às vezes você traz uma questão, por exemplo, uma dificuldade no relacionamento conjugal. Você quer resolver o porquê que acontece tantas brigas. Muito bem. O que o pensamento sistêmico, que o constelador já sabe, qual é a teoria, qual é a base disso, e aonde ele vai levar você a essa compreensão de ver essas brigas, essas confusões isoladas que você traz, né, sua questão, dentro das relações, que é, no caso, a relação do casamento, e como isso pode ser olhado de uma forma mais ampla. O que quer dizer isso de uma forma mais ampla? Olhar a relação de casamento como sistemas. O que é sistema? Sistema é um conjunto de elementos, conjunto de pessoas. É um grupo de pessoas que se relacionam entre si em constante mudança. Como você já sabe, né? Nada nesse universo é estável por muito tempo. Então, nem o seu problema é para sempre e nem nenhuma estabilidade. Nem uma saúde é para sempre, nem uma doença é para sempre. Talvez nem um casamento é para sempre. Talvez a sua solidão não é para sempre. A sua dificuldade de dinheiro não é para sempre. Nada. Né? Esse nosso mundo, esse nosso planeta, existe aí leis que são leis naturais, aonde Bert Hellinger pôde identificar, né, que estão totalmente conectadas com as leis das relações humanas. E o lindo disso é nós nessa noite fazer essa ligação do que é que acontece com essas relações e o que é que tem a ver com essas leis naturais do universo. Tá bem? Seja bem-vindo, você aí pelo Instagram, você aí pelo YouTube, todas as nossas redes sociais. Acesse aí a bio Silvia Nascimento, né? Silvia Nascimento, _oficial pelo Instagram. Você pode entrar para o nosso Telegram, onde o nosso contato é um pouco mais próximo, né? E você pode fazer a sua pergunta. Todos os dias eu deixo aí nos meus stories perguntas. Me pergunte algo sobre constelação familiar, sobre constelação empresarial. As constelações, elas estão hoje em todas as áreas da vida, em todas as áreas das relações. Elas estão nas relações da medicina, elas estão nas relações jurídicas, elas estão nas relações da educação, elas estão nas relações de família, enfim, em todas as relações. Então, Bert Hellinger encontrou 3 leis sistêmicas e identificou elas como as 3 leis do amor. A primeira é a lei do pertencimento, que é onde todos pertencem. Todos quem? Todas as pessoas que fazem parte do seu sistema familiar. Quem é o seu sistema familiar? O seu núcleo, né? Lá nos Zulus é chamado de clã, que é a família. De onde você veio? Quem são as pessoas que fazem parte do seu clã? Quem são as pessoas que fazem parte da sua família? Seus pais, os pais dos seus pais, os avós dos seus pais, os bisavós dos seus pais, os trisavós dos seus pais, os bisavós dos seus pais e aí por diante. Essa família é sua.
né? Essa família é nossa. Então nós fazemos parte desse sistema. Isso é que é um sistema. Então o casal, quando se casa, ele nunca casa como indivíduo. O homem, a mulher, ou a mulher com mulher, ou o homem com homem. Nunca casa só ele. Cada um traz para o seu casamento, cada um traz para aquela união o seu próprio sistema. É aí onde pode acontecer vários emaranhamentos. O que nós chamamos de emaranhamentos? Posicionamentos, funções erradas dentro do casamento. Silvia, o que é isso? Lá vem você complicando tudo. Acalme o seu coração que nós vamos destrinchar tudo isso de uma maneira muito simples. E que você possa deixar aí a sua pergunta. Eu vou chegar um pouco mais próximo para ler aqui as pessoas, porque está distante hoje a câmera para que eu mostre para você todo esse contexto aqui. E hoje eu vou mostrar para você como funciona a constelação em atendimento individual e online. Ok? Segura aí que temos surpresa, tá bom? Fica aí até o final. A constelação sistêmica, ela é aquela ferramenta que você traz a questão, nós fazemos o diagnóstico e levamos a sua questão à solução do problema. Ok? Quando nós falamos de constelação, o que é que não é constelação? Constelação não é religião, constelação não é espiritismo, a constelação ela não tem conexão nenhuma religiosa, não é um teatro, não é uma possessão de espíritos onde as pessoas são tomadas e representam de alguma forma a sua questão. Constelação sistêmica é uma técnica, é uma ferramenta com base científica. Onde estão essas bases? Você vai pesquisar, caso você queira, ou então me pergunte depois, qualquer coisa que você quiser, no meu direct, aí nos stories, pode ficar à vontade, respondo todos vocês. E muitas das suas perguntas eu uso como tema nas próximas lives. Então, na maioria das lives dos nossos conteúdos, eu estou respondendo questões que são perguntadas, questões de clientes e de alunos de cursos. Tá bem? Então vamos lá. Quando nós falamos de constelação sistêmica baseada cientificamente, embasada, nós estamos falando de Robert Sheldrake, um cientista que ele identificou o que é um campo morfogenético, como que as informações se conectam independente do espaço e do tempo. Ele dá um exemplo nessa teoria de campos morfogenéticos. Morfo quer dizer forma, campo quer dizer espaço. Que lá, em uma determinada ilha, uma espécie de macacos começaram a lavar as batatas no rio antes de comer. Ninguém ensinou isso para eles. Do nada, eles começaram a pegar as batatas que eles comiam sempre ali do chão e comia, e de repente um ou dois ou outro começou a ir na beirada do rio e começou a lavar as batatas antes de comer. Até aí tudo bem. Quando eles os cientistas menos esperavam, tudo isso em observação, eles começaram a observar que gerações futuras desses macacos continuaram lavando as batatas do rio para comer. Macaco, banana, tá tudo certo, mas na época era batata. E aí, gerações futuras que não sabiam dessa regra, que não sabiam desse costume, já começaram com crianças, né, infantis, animais, bebês, né, e a pegarem as batatas e lavarem no rio antes de comer. Muito bem. Até aí você pode imaginar assim, ou pensar assim, uai, mas, né, alguém ensinou para eles. Não, ninguém ensinou. Eles já acostumaram desde pequenos, de uma forma automática. Vou fazer esse sinal. De uma forma automática. Qual é o mistério disso? Do outro lado do planeta, uma outra espécie de macaco começou a fazer a mesma coisa. Isso é o que nós chamamos de campos morfogenéticos. Isso é o que nós chamamos de interconectados. Isso é o que nós chamamos de sistemas conectados. Então, independente de você estar hoje, quem você é dos irmãos, independente se você não conheceu os seus pais, independente se você não conheceu os seus avós, independente se você não conheceu seus bisavós,
existe essa informação dentro do seu sistema. De repente você pode perceber um comportamento seu, eu vou dizer assim, não tão saudável, ou alguma coisa que você quer mudar, já tentou várias vezes e não conseguiu, talvez uma compulsão, um vício, uma dificuldade de emagrecimento, ou uma dificuldade de engordar, ou uma deficiência física que de repente você começou a desenvolver fisicamente, uma dificuldade de encontrar um relacionamento legal. Sempre que você encontra um relacionamento, ele não é duradouro, você não consegue ter filhos, você não consegue observar que o seu corpo, você mulher, começa a desenvolver doenças as quais você não consegue gerar um bebê. Quer dizer, aonde dentro do seu sistema, o que é que aconteceu lá dentro que de alguma forma, alguma situação lá foi excluída. Algum elemento lá atrás do seu sistema, de alguma forma, foi excluído. O que é isso excluído? Existem situações dentro do nosso sistema familiar, das nossas gerações passadas. Se você não sabe nada sobre a sua família, seus avós, bisavós, até mesmo da vida dos seus pais, procure saber, porque muitos dos seus comportamentos, muitas das suas escolhas na vida vêm daí. Porque é um campo de informações vivo. Isso é o que nós chamamos também de campo morfogenético, é um campo vivo. Você já pegou alguma planta de algum lugar que você foi? Você pega uma mudinha lá, vamos supor que você vai passear em algum território aí diferente do estado onde você mora, do país onde você mora, e você pega uma mudinha de uma planta lá que é diferente, é lá daquele país, é lá daquele espaço, daquele território. E você leva para sua casa. Se você cuidar bem dela, onde você plantar, ela vai se adaptar ali no seu espaço. Quer dizer que na sua região, no seu contexto, não existe aquela planta. Então, normalmente, ela deveria ter dificuldade de adaptação. Não, ela tem ali uma memória celular, nas células daquela planta, nós temos uma memória celular de todos os nossos antepassados no nosso corpo, no nosso DNA, onde essa comunicação é transmitida. É aí que nós falamos para você que a constelação sistêmica não é espiritismo. Ela não é nenhum tipo de comunicação com os mortos, como é conhecida dentro da doutrina espírita. Como eu nasci lá, eu venho de lá, eu sei bem do que eu estou falando, né? Eu nasci, minha família é espírita, então foram assim, uma vida de estudo, né? Gosto muito do conceito, do trabalho, da doutrina, me identifico. Dentro dos meus estudos eu estudei a Umbanda, dentro dos meus estudos eu estudei a Igreja Evangélica, dentro dos meus estudos, durante 10 anos, eu participei da Igreja Católica e fui palestrante durante esse tempo. Então, eu sei que o que está dentro da constelação sistêmica não é o que está dentro das religiões. Embora, como são leis naturais que Bert Hellinger identificou, você vai entender e compreender e identificar semelhanças. Muito da teoria do pensamento sistêmico você vai encontrar na Bíblia. Muito da teoria do pensamento sistêmico você vai encontrar no contexto da doutrina espírita. Muito do conteúdo sistêmico você vai encontrar em diversos livros que você já leu, inclusive livros cientistas, né, científicos, onde você vai identificar onde as informações se cruzam. É aí que nós chamamos também de campo morfogenético da informação. Sabe aquele insight que você tem, às vezes, diante de um estudo, e que você se desenvolve ou desenvolve uma habilidade, ou você percebe que é uma criança que nem estudou o suficiente, ela tem uma habilidade diferente? Ou você diz assim, é um gênio, né? Nossa, tem algo ali naquela criança que ninguém ensinou aquilo para ela, como é que ela sabe? É disso que eu estou falando, né? É isso que nós estamos chamando de campo morfogenético. O fenômeno, Bert Hellinger chama isso de fenomenologia. Fenomenologia, é isso aí, é um fenômeno, né? É algo que você explica cientificamente, não é mágica. Tudo bem até aí? Qualquer dúvida você me faça uma pergunta, ok? Muito bem. O que é que nós chamamos de emaranhamento quântico? É uma partícula que está conectada com outra dentro do espaço e tempo.
É disso que nós estamos falando. Esse não emaranhamento quântico está dentro da ciência e é explicado desta forma. Às vezes a gente usa essa linguagem assim, o fulano não consegue, tem um dedo podre sistêmico para relacionamento ou para trabalho, ou não consegue equilíbrio na sua vida financeira, né? Eu arrumo um namorado e esse namorado me abandona, sem explicação. Tá bom, eu arrumo outro namorado, a pessoa é tremendamente traída e essa pessoa vai embora. Isso a gente costuma dizer e brincar assim, um dedo podre sistêmico. Escolheu de acordo com o emaranhamento dentro do seu sistema familiar que não foi resolvido, não foi visto, não foi olhado. Essa é uma das partes que a constelação ajuda você a olhar a raiz, a causa do seu conflito, seja ele em qual área for. Ok? Muito bem. Quando nós falamos como que a constelação é feita? Ela é feita de duas maneiras, grupos com pessoas e de forma individual. De forma individual no consultório, no espaço que você tem, ou online, é feita desta forma, onde nós usamos bonecos. Esse boneco é feito de EVA, né? Onde nós colocamos formatos de mulher e homem, nós colocamos formato de crianças, nós colocamos formatos de objetos, como dinheiro, né? Pode ser um formato de um objeto que pode ser, vamos supor que o tema da criança, da pessoa ou do adulto, aqui tem uma imagem de um carro. Então eu vou explicando por partes, já eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui funciona, certo? Então aqui nessa imagem de um carro, vamos supor que o cliente tem dificuldade financeira, ou ele quer e precisa descobrir algo nele, o que impede ele de ter uma liderança financeira a ponto dele ter bens materiais, né? Constelação sistêmica familiar, ela pode olhar para qualquer coisa que você tenha um conflito, qualquer coisa que você queira resolver ou identificar, de onde pode ser isto. Então eu convido você até mesmo de duvidar das coisas que acontecem na sua vida, duvidar até mesmo das suas escolhas, de uma profissão, de uma escolha de um relacionamento, de uma escolha de abrir ou fechar uma empresa, da escolha de você ser empreendedor ou empresário, da escolha de você lançar um produto no mercado, de como você lida com os seus alunos, como você lida com seus clientes, como você lida numa sociedade, como você consegue entender ou perceber a energia de uma outra pessoa, se ela vai ser uma relação saudável numa sociedade, dentro de uma empresa, ou se aquele sócio que você já tem já não está mais conectado de forma amorosamente dentro do seu sistema para um bem maior da sua empresa. De alguma forma ele vai sair desta empresa e de alguma forma o próprio sistema vai atrair outra pessoa para que as relações sejam saudáveis. Todo o objetivo da constelação é fazer com que as relações se tornem saudáveis. Porque quando elas não estão saudáveis, elas estão doentias. Ok? Vamos ver aqui, Patrícia. Entendendo a constelação como ferramenta para o meu autoconhecimento. Isso mesmo. Paulinha, no Espiritismo fala que o poder está relacionado à vida passada, como você me explica aí? Poder? No Espiritismo fala que pode, imagine que seja pode estar relacionado a vidas passadas. É isso mesmo, Paulinho. Se o nosso sistema familiar são os nossos antepassados, existe a informação de o que eles viveram, como eles se comportaram, e se foi quebrada essas leis sistêmicas lá atrás dos nossos antepassados, essa informação que é atemporal, independe do espaço, independe do tempo, como eu disse, eu não conhecia a minha avó, mas eu posso trazer uma dificuldade dela na vida, aqui na minha vida, embora eu nem tenha conhecido ela.
como eu disse, o campo morfogenético, que é esta informação. Eu vou comparar esse campo morfogenético, nessa linguagem científica, a essa nuvem de celular, de internet, onde nós guardamos as informações. Não estão dentro do aparelho, estão em algum lugar, no tempo e no espaço. E você acessa essas informações de onde você estiver no planeta Terra. Então, o campo da constelação, ela acontece nessa nuvem. Nós, consteladores, somos treinados a fazer a leitura da movimentação desses bonecos, que são, na hora da constelação, representantes da sua questão que você quer resolver. Certo? Já eu mostro para você, aguenta aí. Obrigada, Paulinha, pela sua pergunta. Pode fazer a próxima se tiver alguma dúvida, ok? Muito bem. Quando nós trabalhamos de forma individual a constelação, nós também podemos ajudar o cliente a entender na vida dele profissional, na vida dele como empresário, o produto, como eu disse para você, né? Então, tudo nós podemos olhar com esse olhar sistêmico, olhar aonde aquele cliente pode estar conectado de uma forma inconsciente dentro do sistema dele, onde ele não está conseguindo deslanchar ou fluir na vida em tempo presente. Ok? Patrícia, muito boa a comparação, campo igual a nuvem, ficou mais fácil. Patrícia, essa era da tecnologia, né? Acho que a comparação aí, ainda bem que foi aprovada, beleza? Obrigada aí, né? Então, o que é que o constelador observa? Essas 3 leis sistêmicas, onde eu disse que a primeira é o pertencimento. Todas as pessoas pertencem ao nosso sistema. O que é isso, Silvia, esse pertencimento? Vamos supor que os pais, por algum motivo, tiveram um aborto causado ou espontâneo, não importa. Ok, aconteceu. Ou foi um sangramento, mas sabia que ali já havia uma gravidez. Ou o bebê chegou a nascer, um natimorto e morreu logo em seguida. Ou era uma criança bem pequenininha, e aí, um bebê ainda. E aí esse bebê veio a falecer. Igual eu tenho uma irmã que faleceu com 3 meses de idade, muitos anos atrás, né? Eu sou caçula de 8, né? De papai e de mamãe eu sou a 7ª. E há uns 10 anos atrás, antes de eu nascer, ela veio ao mundo e faleceu. Então, quer dizer, ela faz parte do meu sistema. Porque se com a morte dessa minha irmã, que eu nem cheguei a conhecer, que morreu com 3 meses de idade, se nesse momento os meus pais dissessem assim, vamos desconsiderar isso, porque afinal de contas ele não sobreviveu, então não vamos contar ele como filhos. Isso é o que quer dizer um emaranhamento na primeira lei, que é o pertencimento. Aconteceu ali uma exclusão de um ser que era uma alma ali, numa pessoa, já chegou a nascer. Então, quer dizer, não dá para nós fazer de conta que aquilo ali não existiu. Embora, antigamente, usava muito isso, não se contava os abortos. E antigamente, gente, não é tão distante isso, né? Por exemplo, a minha mãe, quando ela foi para nascer, a minha avó tinha dificuldade de segurar bebê. A minha mãe não tem ideia de quantos bebês a minha avó perdeu até que ela mamãe tivesse força para nascer e sobreviveu. Imagina a tristeza da minha avó tentando segurar tantos bebês, as parteiras iam lá e o bebê não vingava, né? Imagina a cada gravidez o medo, a insegurança, a dificuldade que a minha avó tinha e não sabia de onde vinha isso, né? E aí, até que enfim, diante de tantas orações que ela fez, a mamãe vingou, né? É assim que eles falam, né? Falavam e falam até hoje. O fulano vingou, né? E aí veio a mamãe. Em seguida, ela perdeu outro bebê e em seguida veio meu tio José, né? É José porque fizeram promessa para São José e é José Divino porque fizeram promessa para o Divino Espírito Santo. Mamãe, o nome dela é Rosa Maria. Então, assim, já falecida há 3 anos. Então é isso que eu estou dizendo para você nessa lei do pertencimento. Eu trago exemplos meus, claros, porque a minha vida é tão... é tão maravilhosa que eu tenho exemplo de tudo quanto é tamanho, cor, número e gênero para você, tá bom? Pode ser que se identifique com algum exemplo seu dentro do seu sistema, né? Maravilha, de alguma forma nós estamos conectados. Vamos supor que você nunca chegou na minha live, você nem sabia quem eu era, e de repente você viu lá.
a luzinha piscando lá no Instagram, você falou assim, eu vou entrar aqui, vamos ver o que está falando aqui hoje, né? Aí se deu de cara com a Silvia Nascimento, falando sobre constelação familiar. Você acha que isso é o acaso? Não. Nada nesse planeta, nada nesse mundo, nada nesse universo é o acaso, né? Então, diante desse exemplo aqui da minha família, durante muitos anos, né, durante esse período, a minha irmã Neide, de alguma forma, não era falada, não era mencionada na família. Quase que excluiu o nascimento dela, porque a próxima que nasceu, né, já iria ocupar o lugar dela, porque aquela não vingou. Então é disso que nós estamos falando quando nós falamos da lei do pertencimento. Todos pertencem no sistema e todos têm um lugar exato, específico na ordem de nascimento. Ninguém pode ficar para trás, independente do que foi que aconteceu. Você já teve algum caso na sua família, ou já ouviu falar de algum assassinato? Ninguém fala desse assunto no café da tarde. Ninguém. Então aquela situação, aquelas pessoas, tanto o que matou quanto o que morreu, é guardado dentro da nossa família como um segredo. Se futuras gerações nascem, não é contado, o seu tio, tal, ele matou N pessoas. Não, ninguém sai contando isso. Pelo menos é difícil da gente ouvir isso nas histórias familiares. A não ser, né, eu que sou muito curiosa há muitos anos, né, e fui escrafunchando a minha história aí para saber mais coisas sobre as minhas raízes. E descobri coisas maravilhosas, né, inclusive muitos dons que eu tenho são de pessoas que eu nem cheguei a conhecer. Né? Então nós estamos de alguma forma honrando um dos nossos antepassados, ou de forma saudável ou de forma doentia. É aí que a constelação sistêmica entra para identificar se a questão que você quer resolver, aonde ela está ligada em um não pertencimento, em uma exclusão, em uma possível história ou um segredo da família. A constelação, você não abre uma constelação, um constelador, para descobrir o segredo da família, não. Nós podemos até usar um boneco que represente um segredo. O próprio constelador que ele faz essa leitura, nós sentimos quando as informações de alguma forma param ali. Nós falamos para o cliente, tipo assim, vou te fazer uma pergunta, vê se faz sentido para você. Quando você me falou numa situação onde você tem uma dor física que você não sabe, já foi em vários médicos, já fez várias cirurgias e essa dor volta, essa doença volta e você não sabe mais o que fazer, você já está desenganado pelos médicos, tipo, convive com isso que é para sempre, né? Nada é para sempre nessa vida, nesse mundo, né? E aí você procurou uma constelação. Então, o seu campo da sua família, que é o seu espaço, né? Você vai possivelmente identificar de onde vem isso, e quando nós identificamos dentro da sessão de constelação, nós vamos para a solução. O que é a solução? Nós consteladores conduzimos você, que é cliente, a falar algumas frases para aonde possivelmente está aquele emaranhamento quântico dentro do espaço, dentro da sua constelação, ok? E aí, às vezes a gente diz assim, quando é o momento certo e quando vem a informação. Faz sentido para você que, se você sabe alguma informação de algum assassinato na sua família, a pessoa pode dizer assim, olha, eu não lembrava disso, mas quando você me perguntou, eu estou lembrando da minha infância que o meu pai contava para o meu tio que o meu avô, na juventude, teve uma briga lá de terra e ele matou um homem. Né? Mas o meu pai era um coronel, ele não era preso, ele era o dono, né? O dono dos bois, né? E aí existe essa situação. Aí eu pergunto para você, por que isso é chamado um emaranhamento? Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, seja por qual motivo for. Ninguém. Agora, nós vamos julgar aquela situação? Não. Nós vamos condenar aquela situação? Então é por isso que minha vida é desse jeito. É por isso que minha vida... Não. Sem julgamento, é você acolher aquela informação que aconteceu entre aquelas duas pessoas e por algum motivo, um encerrou com a vida do outro, e aí acontece que próximas gerações vão vir de encontro
de alguma forma com as constelações, para que esse campo seja aberto e seja retomado as ordens do amor, e aonde a vida do cliente flui e a vida daquele antepassado também flui aonde é que ele estiver. Eunice: Silvia, a depressão tem a ver com familiares depressivos? Pode ser, sim. Eu vou dizer para você que 99,9%. Isso pode estar consciente para você, Eunice, como pode estar de forma inconsciente. Aquilo que nós conseguimos identificar, que é a ponta do iceberg, já viu aquela imagem do iceberg, aquela grande coluna de gelo? Aquela pontinha acima do mar, né, que nós conseguimos visualizar, e aquele tudo que está por baixo do mar congelado ou ali, né, submerso naquela água, é essa parte submersa que está a raiz dos nossos problemas. É aqui que nós chamamos de campo morfogenético, que de alguma forma as informações vêm para cá. Quando nós abrimos a constelação, você traz a questão que você consegue ver. Vamos supor que a sua questão, Eunice, é a depressão. Você vem para uma sessão, nós vamos fazer o quê? Vou fazer uma demonstração aqui para você ao vivo e a cores, tá bom? Então, um minutinho só, me acompanha aqui os meus gestos aqui. Como que é feita uma constelação individual ou online? Paulinha: e quando o caso é suicídio, o que influencia? Tudo. Tudo. Influencia a vida das próximas gerações ou de uma pessoa específica na próxima geração, ou pula uma geração e vai para outra. Por exemplo, vamos supor que um avô suicidou. O filho dele ou a filha que é seu pai ou a sua mãe está conectado a essa perda do pai ou da mãe dele, né? Se foi o avô que suicidou, se a sua mãe é filha dele, é um avô materno, você pode estar conectada, que é filho que nem soube disso ou que soube, com uma terceira geração, você está conectada na dor da sua mãe, na falta, na perda daquele pai, que essa mãe está conectada naquele suicídio do pai. Tá, mas aconteceu há tantos anos, eu nem tenho certeza que isso é verdade. Você passa a ter um pouco de certeza se isso é verdade ou não, como a sua vida vai. Observa as áreas da sua vida. Se você costuma com aquela crença assim, tá tudo certo, nessa vida a gente vive esses tropelos mesmo. A vida da gente é assim, não consegue prosperar. Não, uns vêm para prosperar, outros vêm para não prosperar. Eu convido você a duvidar. Duvida de tudo que você já ouviu, duvida dessas crenças, duvida daquilo que você acreditou a vida inteira, de que você nasceu um patinho feio e vai morrer um patinho feio. Você não nasceu um patinho feio e não precisa morrer um patinho feio, tá bom? Esse patinho feio é uma linguagem que eu usei durante anos. Então aqui, como funciona? Nós pegamos esta vasilha de vidro, tá vendo? É uma forma de bolo, de lasanha, né? Que eu amo tanto, né? Lasanha, bolo, torta, que você vai fazer, é uma vasilha comum. Então, esta vasilha, nós chamamos ela na hora da constelação de campo morfogenético. Aqui é a sua vida, aqui é o seu espaço, aqui é onde vai acontecer o movimento dos bonecos, o movimento da alma sua, que é o cliente, e o movimento da sua questão em direção à raiz e em direção à solução. Isso mesmo, Patrícia, interessante, né? Vamos lá. Como que isso aqui funciona? Nós vamos colocar aqui nesta vasilha água. E na hora que eu estou colocando para o cliente, eu digo para ele assim, esta água dentro desse campo, desse espaço onde nós vamos abrir a sua constelação, é a sua vida. Então, se conecte com a sua vida. Né? E eu vou colocando essa água aqui dentro dessa vasilha. Que fique uns 2 dedos, não precisa encher, né? Porque os bonecos que nós vamos usar, eles boiam, é de EVA, então ele é bem maneirinho, certo? É específico o material justamente para que eles tenham um peso ideal, para que tenham um tamanho ideal, para que não aconteça nenhuma interferência por conta do objeto que o constelador usa, tá certo? Mas não tem que ser esse aqui de EVA, não tem que ser lindo e bonito assim, certo? A constelação funciona com diversos objetos. Ela funciona com isopor, ela funciona com EVA, ela funciona com formas. Você pode pegar um EVA e cortar ele de uma forma assim, ó.
ele é quadrado aqui, e aí você faz uma ponta para você observar para onde aquele objeto está direcionado, para você ter uma noção de posicionamento diante da questão da situação. A gente espera a água ficar parada, só que aqui eu não vou abrir campo nenhum, eu vou só te dar uma demonstração como que é feito dentro e de forma individual ou online. Então aqui eu não vou pôr nenhuma questão, ok? Vamos supor que você, Eunice, quer constelar a depressão, né? E aí eu pergunto para você, você quer começar pela depressão ou por você? Vamos supor que você diz aí, eu quero começar por mim, ok? Eu vou pedir que você escolha um boneco. Eu vou estar aqui com uma vasilhinha cheia com os bonecos, várias opções. Se for online, eu vou te mostrar da mesma forma. E você vai visualizar os bonecos aí, ok? Talvez não dá para você ver todos aqui, mas estão aqui na beiradinha, aqui, aqueles mesmos que estavam aqui. E você vai escolher um desses bonecos e vai colocar aqui na água, né? Você vai soltar eles aqui. E nós vamos juntos observar o movimento, né, que você escolheu, que é você. Você escolheu, ao invés de começar pela depressão, por você. Esse boneco, que é você, está conectado com a sua alma. Porque a informação, ela se movimenta. E ela está aqui se movimentando na hora da constelação, através desse objeto, através desta água, através dessa vasilha, que nós chamamos de campo morfogenético. Então, eu convido você a experimentar. Porque a teoria, ela é maravilhosa. Mas pode ser que você não compreenda 100% cada detalhe que eu estou falando. Talvez você nunca ouviu falar, né? Talvez é a primeira vez que você chega aí na minha live e depara hoje com esse tema, esse momento maravilhoso, né? Onde é feita uma demonstração de como funciona. E você observa que o boneco vai tomando forma, ele vai caminhando, ele fica parado. Tudo isso tem uma leitura. Então, a experiência do constelador, o tempo que ele tem de estudo, o tempo que ele tem de experiência, se ele é um constelador sem julgamento, por exemplo, se você chega aqui para constelar, pode ser a questão que você quiser. Quantas vezes eu já constelei pessoas que mataram pessoas? Imagina se a pessoa chega aqui e fala, olha, eu quero constelar uma questão que eu tenho que me incomoda por muitos anos, eu não sei nem como que eu coloco isso, mas eu percebo que depois disso a minha vida não fluiu e depois disso eu fiquei depressivo, eu fiquei deprimido, eu já tentei me matar várias vezes por isso, mas foi algo que na época eu fiz e não tem como corrigir isso. Ok, qual é a sua questão? Ah, eu matei uma pessoa. Ok. Imagina se eu, consteladora, for dizer para assim, você tá doido? Você fez isso? Mas você foi preso? Você cumpriu pena? O que você fez com a família? Né? Não cabe a nós consteladores julgar ou sequer criticar uma ação dessa pessoa, né? Então, e quando o boneco parar dentro da água de se mover, eu vou dizer para o cliente, agora você escolha um outro boneco que possa representar a depressão. Ok, e a pessoa vai posicionar em qualquer lugar aqui e soltar, o bonequinho vai fazer o seu movimento próprio, tá certo? E esse movimento, de acordo com a nossa observação, nós vamos fazendo essa leitura. Esse movimento é de acordo com a sua alma, conectada aqui com o seu campo, o seu sistema. Tá compreendendo? Dá um joinha aí. Tá? Faça alguma pergunta. Você que está pelo YouTube, se você está tendo essa compreensão clara, né? Para que você se anime a abrir a sua constelação, para que você compreenda o quanto é importante o autoconhecimento através disso. Como você vai se conhecer, saber como mudar, saber de onde vêm as suas emoções, as suas compulsões, as suas dificuldades, se você não olhar para o seu sistema familiar. É aí que a constelação atua. Vamos supor que você está numa empresa. Vamos lá, Angélica. É possível fazer a constelação online ou é necessário ser presencial? Angélica, é possível fazer das duas formas, né? Com esse tempo de pandemia, normalmente nós temos feito online, com pessoas fora do país, fora do estado, não importa, a pessoa pode morar aqui do lado, mas ela não consegue chegar até aqui, ou estamos com todos os cuidados possíveis, né? Então, aí o que acontece? Fazemos online, através do celular.
É muito prático. Obrigada, Juliana, a live tá show. Tá dando para entender? Faça pergunta, toca no coraçãozinho, multiplica essa live no seu Instagram com o aviãozinho. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, compartilhe, divulgue, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta e pode deixar elogios também, tá tudo certo. Compreendeu, Eunice? Compreendeu, Paulinha? Pode ser a mesma questão de suicídio, pode ser a mesma questão de depressão, pode ser uma endometriose, pode ser uma enxaqueca, né? A enxaqueca nada mais é do que medo na sua sexualidade, medo de se entregar ao amor, às relações. Então, às vezes, muitas das vezes, a pessoa vem aqui com um diagnóstico pronto de um médico e acha que isso é para sempre. Então, por isso que hoje as constelações estão sendo tão multiplicadas no mundo inteiro, em diversas áreas, para identificar justamente o que é que está por trás daquele movimento. Então, aqui está um casal. Tá, aqui tem um casal. Aqui tem um casal. O que é que está por trás? Aqui está a raiz do problema, ó. Aqui atrás está a raiz do problema, que é o que está embaixo, naquele iceberg, é o que está encoberto. É aqui que a constelação atua, é aqui, nesse campo morfogenético, é aqui na sua história de antepassados, independente se você conheceu ou não. A constelação, ela apresenta para nós esse posicionamento. Por quê? Adivinhação do constelador? Não. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que você é homem e quer constelar aqui os seus relacionamentos. Ok. Escolha um boneco que represente você. A pessoa vai lá, coloca aqui na água. Nós começamos a observar, eu e o cliente, né? Quando o ambiente de uma constelação fluvial fecha-se todas as janelas, todas as portas, toda a corrente de ar que possivelmente possa fazer algum movimento. Nós ficamos afastados num posicionamento onde que a nossa respiração, a nossa fala também não interfere no movimento do boneco e dá para ver tranquilamente, né? E tudo é muito tranquilo, eu explico muito claramente, de acordo com o conhecimento da pessoa. Pode ser que venha aqui um cliente que não tem nem estudo direito. Eu vou explicar o que é campo morfogenético cientificamente. Não, eu vou usar um exemplo muito prático. Senão a pessoa vai ficar ali com dúvida e não vai nem entender o processo. Então, tudo isso é a observação do constelador. Como ele passa essa informação para o cliente, é como que ele vai ter muito melhor resultado, porque a compreensão vai fazer com que o cliente absorva cada vez mais o resultado. Veja só, pode ser que diante de uma constelação, o cliente diz assim: eu não entendi, não gostei do resultado, eu vou dizer para ele: eu sinto muito, a história é sua. Claro que eu vou falar de qualquer jeito, né? O constelador, ele está isento de qualquer expectativa de amorosa com o cliente. Qualquer expectativa de agradar o cliente, porque eu não sei de onde vem essas informações, está dentro do sistema daquela pessoa que chegou ali. Então as informações vêm de lá para cá, eu faço a leitura, eu sinto isso e pergunto para ele se faz sentido. Então a informação, ela vem de alma, coração com coração, não é mental, não é você ler um livro, decorar, vai acontecer isso, 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 vai fazer uma prova. Não, constelação, normalmente o constelador ele tem um dom, uma facilidade, um desapego a salvar o cliente, um desapego a levar uma resposta para o cliente, que senão ele não vai ser ali acolhido. Isso, a prática do movimento dos bonecos. Isso mesmo, Ricardo. Patrícia, já fiz a constelação fluvial e foi muito clara para mim. Faz sentido e me ajudou no autoconhecimento. Isso mesmo, Patrícia. Obrigado pela sua participação, sua colocação aí. Então, meus amigos, é assim que acontece uma constelação familiar, empresarial, questão financeira, doenças. Então, normalmente, existe uma ordem também, né, aonde se é colocadas as questões da constelação. Quando eu falei da ordem, da primeira lei sistêmica, que é o pertencimento, todos pertencem, quando eu falo assim, a questão pode ter vindo do seu antepassado, eu pergunto para o cliente,
como foi a sua infância com seus pais? Como foi o seu nascimento? Pode ser que essa depressão, essa tendência ao suicídio, como foi falado aqui, mencionado aqui, pode ter vindo dos pais. Pode ser que não, a pessoa pode dizer assim, não sei de nada dos meus pais, nunca aconteceu nada, foi tudo tão normal, não sei por que eu tenho essa dificuldade, né? Quero muito fazer, Eunice. Seja bem-vinda, Eunice. Encontre um bom constelador, se for eu, seja bem-vindo, entre em contato e vamos fazer, escolha a forma que você queira, online, presencial, não sei se você fala de Uberlândia, ok? Muito bem. Então, a questão é, nós vamos colocar aqui pessoas que vão representar os pais do cliente, não tem adivinhação, eu vou dizer, escolha um boneco que seja sua mãe, vai posicionar, e nós vamos ver o movimento da mãe, que possivelmente pode estar ou não conectado com a questão do cliente. Eu vou usar um objeto neutro aqui, né? E eles vão se movimentar e nós vamos observar e fazer a leitura disso. Se estão de forma doentia, se estão de forma saudável. Se está doentia, existe ali um emaranhamento. Se está saudável, maravilha, vamos fazer ficar mais saudável ainda. Por que está saudável? Porque está dentro das leis sistêmicas. E aí eu peço, então agora coloque um representante que possa ser o seu pai, ok, vai colocar aqui e os movimentos vão acontecendo, ok, vamos fazendo perguntas e vamos caminhando com a constelação, de acordo com as informações que vêm. E de repente nós colocamos aí, lembrei agora que o meu avô morreu de câncer, ele era jovem e a minha avó ficou muitos anos sozinha, blá blá blá. Ok, escolha um boneco que seja o seu avô, vamos ver qual deles se conecta, chega mais próximo da questão do cliente. É aí que está o emaranhamento. E aí nós começamos a dizer frases sistêmicas. O que é isso? Eu vou pedir para o cliente dizer assim, olha, fala no seu coração, com a mão no seu coração e repita comigo. Vovô, eu sinto muito pelo seu destino. Vovô, eu te dou um lugar no meu coração, eu sinto muito, vovó, porque você ficou viúva cedo. Essas são frases sistêmicas, são chamadas frases de amor, aonde uma reconciliação amorosa é feita dentro do sistema e tudo entra em ordem. Por isso que Bertin Hellinger colocou o nome de as leis do amor. A segunda lei do amor é a lei do equilíbrio, aonde nós precisamos olhar os nossos parceiros íntimos sexuais do mesmo tamanho, de igual para igual, de forma horizontal, de igual para igual, equilíbrio, do dar e receber, ok? É uma troca, as relações amorosas, relações de patrão e cliente, empreendedor e cliente, professor e aluno são ali, horizontal, de frente um para o outro. Por quê? Ali não tem papel de pai e mãe. Pai e mãe, ele está acima, ó. Nós estamos abaixo, porque nós viemos depois, nós somos crianças desses pais. E os pais vieram primeiro. E com pai e mãe não há troca. Os pais dão, os filhos recebem e vão para a vida. A terceira lei é a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro no sistema tem mais força. Quem chegou depois tem prioridade. Então, tudo que veio antes tem mais força. E que força é essa? Uma força que emana do passado para o presente, que é onde é construído o nosso futuro. Então, meus amigos, eu gostaria que você estivesse compreendendo, né, de uma forma simples e clara, o quanto é importante esse autoconhecimento através das constelações. Né? Ela acontece de uma forma muito simples, muito calma, muito tranquila. Ela é feita em mais ou menos um período de uma hora e pouco, porque tem diálogo, eu vou fazendo perguntas, vou esclarecendo dúvidas do cliente. É muito simples e não tem nenhuma que o cliente não saia daqui com uma grande paz. Né? A constelação só é encerrada quando o cliente sente paz. E não existe, pelo menos comigo, nem das que eu fiz, aonde não dá vontade de flutuar, de sair correndo depois de uma constelação. Porque ela te traz solução, ela te traz resposta, ela tira você daquele emaranhamento oculto, de uma dinâmica oculta que estava acontecendo ali e coloca você em tempo presente. Não tem quem não sinta um alívio, um fenômeno, tá certo? E quando a figura da mãe é substituída pela avó. Tudo bem, mas acontece aí um emaranhamento, não é? Porque a avó é avó, mãe é mãe. Quando eu tenho a minha avó
como mãe, vou dar um exemplo, como você, Paulinha, falou por alto, então eu vou esclarecer um pouquinho mais como eu entendi, ok? Por exemplo, minha mãe, a mãe do cliente, ela teve a mãe, ok, mas vamos supor que essa mãe foi uma mãe ausente, e a avó que criou, ou ausente porque estava ocupada em outros relacionamentos, ou com o pai, ou viajava, ou era uma mãe que trabalhou muito, que tinha que sustentar a casa, então a avó ajudou a criar essa criança, e essa criança foi tendo essa avó como referência de mãe. Ok, mas não é a mãe, certo? A avó amorosamente acolhe essa criança, mas ela é a avó. E isso tem que ficar muito bem claro. Porque senão essa mãe pode ser excluída do sistema dessa criança, ela pode ter sido excluída do sistema da mãe dela, e aí essa criança vai pular a mãe para ter a avó como mãe. Entenderam aí o movimento? Essa criança vai pular a mãe por algum motivo, isso chama exclusão. Então, primeira lei, nada e nem ninguém pode ser excluído, porque se excluir alguém, vai acontecer ali um emaranhamento e futuras gerações vão ficar conectadas a esse emaranhamento e N coisas podem acontecer. N coisas, principalmente nas relações, porque a mãe representa para nós relações saudáveis, seja no trabalho, seja amorosa. A mãe representa para nós o sucesso no trabalho, o sucesso amoroso, o sucesso nas relações. E pai, a força de ir para o mundo, né? Porque quando nós nascemos, o pai está ali de fora. De fora, deveria ali, né? De fora do hospital, ali esperando, deveria. Mas ele está de fora daquele contexto onde a mãe está com o bebê na barriga. É isso que quer dizer, ok? O pai está ali no mundo de fora, o bebê está ali dentro, está com a mãe ali naquele tempo, naquele período. Então a mãe está ali totalmente conectada e o bebê está ali totalmente conectado com a mãe. E na hora do nascimento, depois do nascimento, é onde a mãe deveria entregar o bebê, seja menino ou menina, para o pai. É a mãe que nos entrega para o pai. É a mãe que nos entrega para o sucesso na vida. Porque o pai é o sucesso do mundo. É o retorno financeiro, é o retorno do trabalho. Paulinha, perfeito, minha querida, que você entendeu. Tá bom? Estou aqui para você. Para qualquer dúvida, para qualquer conversa, pode me ligar, pode entrar em contato, que eu estou à sua disposição. Para qualquer um de vocês que está aqui. Tá bom? De novo, gratidão e sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui pelo YouTube, graças a Deus você está aqui nos acompanhando, conversando conosco, observando toda essa movimentação aqui. Tudo isso que está acontecendo aqui é só uma demonstração, não tem nenhuma questão aqui, tá certo? Mas é assim que tudo funciona. Então, a constelação, ela é uma ferramenta magnífica de autoconhecimento. E ela pode ajudar você em todas as áreas da sua vida. Quando a pessoa chega para constelar, ela pode chegar e falar assim, nossa, mas eu não sei nem o que eu vou constelar, eu não tenho um tema específico. Então você observa que essa pessoa está tão emaranhada em alguma coisa que ela não consegue nem definir uma questão que ela está em conflito. Então vamos constelar o conflito. O que você sente? Qual é a emoção que mais prevalece na sua vida? Ah, prevalece a tristeza, tá bom. Me fala um pouco da sua infância. Qual a emoção que mais prevaleceu? Medo, tristeza? Nossa, aí foi medo. Não, aí foi medo com força. Pronto, viu que a força veio? Então é a habilidade do constelador, quando ele vem, começa a fazer algumas perguntas para o cliente. Muito esclarecedora essa live. Isso aí, Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Então, todas as vezes que você não sabe o que constelar, eu estou ouvindo, mas eu não sei como chegar a contratar uma constelação. Então eu vou te dar uma dica. Observa aquilo que está na sua garganta, assim, ó, pronto para sair. Ou é uma raiva, ou é um temperamento que você tem e gostaria de ser diferente. Algo que você sabe que você puxou, vou usar esse termo puxou, ou herdou, tanto faz, mas no meu tempo era usado puxou, né? Sou muito antiga não, viu, gente? Estou usando os termos assim mais... Então às vezes você pode dizer assim, muito top, obrigada, beijo no seu coração. E aí você pode dizer assim, eu puxei o temperamento do meu pai. Já pode ser uma questão, né? Você pode
pode dizer assim, ah, meu pai era muito rígido e eu sou igualzinha. Comigo pau é pau, pedra é pedra. Oi? No tempo do meu pai, pau é pau, pedra é pedra, talvez funcionava. Nos tempos talvez seu ou meu, ou nesse momento agora, não funciona. Porque hoje, se você não tiver um contexto amoroso nas relações, você não para emprego, não tem parceiro ou parceira que te tolera, né? A sua casa você é insuportável. Então, antigamente, né, na época dos nossos pais, dos nossos avós, ainda tinha uma regra lá, tipo assim, casou, só separa com a morte. Eu, que sou a caçula de 7, recebi essa carteirinha. Ó, você só sai de casa casando e insuportáveis uns aos outros até a morte. Eu falei, nossa, ô Glória, foi onde é que risca esse papel? Né? Não tinha jeito de riscar esse papel, era a regra da casa, eu era a última da casa, né? A última a casar para sair de uma forma honrosa, segundo os meus pais, a regra deles, né? E tá tudo certo, e eu fiz conforme a figurinha. Pensa, não era o que eu queria, mas eu fiz para agradar os meus pais. Fui feliz? Óbvio que não. 2 anos depois, meu casamento acabou na delegacia, uma brigaiada danada, né? Sem necessidade, mas era essa a regra. Eu não podia, não tive força, não tive coragem, não me posicionei como filha, eu me posicionei como alguém que queria salvar a mamãe, salvar papai do sofrimento, de ver eu chegando na minha idade de 20 ou 21, 22 anos que fosse, eu sair de casa e cuidar do meu nariz. Não. Falei, não, eu vou obedecer, eu vou usar, como a gente usa o termo assim, eu vou usar da boa consciência. O que é boa consciência? Concordar com o que vem, né? Você repete o padrão, ainda sente prazer de repetir isso. Ou sente uma tremenda tristeza, mas não faz nada por isso, não se posiciona. E você acha que é assim mesmo que funciona. Ah, deve ser um karma, né, que eu tô carregando. Ah, deve ser um castigo, porque eu fiz... Deve ser esse monte de coisa, você tá certo. Tudo que você coloca como verdade é verdade pra você. Pronto. Mas não precisa ser assim, não precisa continuar assim. Então, a ferramenta do autoconhecimento é você observar o seu contexto familiar e descobrir quem é você. Quem é você? Quem é você nas relações? Ora você é uma vítima, ora você é agressiva, ora você é o herói. E o tempo inteiro nós estamos aí subindo e descendo nesse comportamento. Ah, porque na minha vida, sabe, não fui feliz ainda, eu só peguei bagaceira. Só peguei problema, né? Só peguei problema, só peguei dificuldade. Ah, não é pra mim esse tal de relacionamento, vou ficar sozinha, vou viver castidade, eu vou entrar pra igreja, vou ser freira. Nossa, não vai estragar o convento, né? Você só não está resolvido na sua questão. Pode nem ser uma questão de um dom, uma habilidade que você vai para aquele convento. Muito top, esclarecedor isso aí, gente. Obrigado pelas participações de vocês aí. Então, pessoas lindas e maravilhosas, autoconhecimento é essa chave que nós precisamos abrir a casinha do nosso coração para nos conhecer, para saber que tipo de pessoa você está atraindo nas suas relações. Porque você, a outra pessoa, é um espelho seu. A outra pessoa vai ter um comportamento com você de acordo com a energia e a informação que você está emanando para ela. Se você tem um relacionamento abusivo ou já teve, de alguma forma, esse relacionamento abusivo que veio para você, ele também faz parte do seu sistema de pessoas que também teve relacionamentos abusivos no seu contexto familiar. E talvez você nem sabia, ou talvez você sabia, mas não imaginava que a constelação poderia te ajudar a resolver isso. Então esse também é uma das questões que a constelação ajuda a resolver. Encontrar a raiz disso aí, o porquê que você permite estar nesse papel de vítima, né? Eu tenho que ter um agressor para eu ser vítima, para eu ser vista, para eu ser uma coitada na relação, para eu ser ali, e agora vão ter dó de mim, né? Por que uma pessoa atrai dívida e sempre ela precisa de um dinheiro emprestado? Está ali fazendo de vítima. Gente, esse papel é inconsciente, tá? Para alguns já é um pouco mais claro, né? Já fazem sabendo, mas para muitos é inconsciente. Você faz esse movimento, mas não querendo fazer. Quem quer ter dificuldade financeira e precisar de dinheiro emprestado? Levanta a mão. É meio irracional, é meio ilógico, né? Acredito eu que ninguém vai levantar a mão. A não ser que essa pessoa já é uma dependente emocional, porque sabe que alguém vai carregar ela no colo. Vocês estão entendendo?
Então, sempre dentro do nosso sistema, quando tem algo mal resolvido, ou algum emaranhamento, alguma dinâmica oculta que está debaixo daquele iceberg, daquilo que nós conseguimos ver que é o consciente, aqui está o nosso consciente, aqui está o nosso inconsciente. Todas essas informações que você não consegue movimentar, mudar, modificar, compreender, fazer diferente, estão aqui embaixo. Aquelas que você consegue mudar, ok, está tudo certo. Mas de repente você muda por um tempo, acha que mudou, de repente vem de novo. E a vida está passando, né? Quando você vê, você já está aí, não sabe como é o fim, mas vamos supor que você está aí a 30% para chegar no fim e não sabe a 2 segundos, né? Então, tome a decisão o quanto antes de você abrir a sua constelação. Encontre um bom constelador, ore, entra na internet, no Google, peça informação para alguém, se vê algum vídeo, alguma live, vai saber lá quem é essa pessoa, entre em contato, pergunta, ô fulano, como que é? Você trabalha com o quê? Onde você estudou? Faça, especule o seu constelador, afinal de contas, ele vai entrar na sua história, a energia dele vai entrar na sua história. E outra coisa, quando você escolhe um constelador, isso faz toda a diferença, porque tem consteladores que estão tão emaranhados com seus próprios sistemas, não basta você saber uma ferramenta, você tem que se soltar do seu sistema também, porque eu só dou aquilo que eu tenho, concordam? Se eu estou emaranhada com o meu sistema, fora do lugar com a minha mãe, querendo salvar minha mãe, querendo salvar meu pai do sofrimento, vamos supor que os meus pais se separaram, teve uma amante aí no meio, e eu fico no meio ali, tenho relacionamentos no meu meio aí de namoro, de amizade, de trabalho, que não são saudáveis. Mas por que isso acontece? Porque eu estou lá tentando salvar e resolver o casamento dos meus pais, aonde não é a minha função, né? Então nós usamos o termo assim, papéis trocados, né? Usamos o termo assim, o filhinho da mamãe, o filhinho do papai. Por quê? Porque está inconsciente querendo salvar o pai e a mãe de uma separação. Gente, existe uma ordem aí, quem veio primeiro? Lembra da terceira lei sistêmica do amor, a hierarquia? Quem veio primeiro? Os meus pais. E antes dos meus pais, quem veio primeiro? O homem e a mulher. No meu caso, a Rosa e o José. O José Luiz, meu pai chamava José Luiz, apelido de Juca. Então, ó, a Rosa e o Juca vieram primeiro. Eles se encontraram como homem e mulher. E depois disso, casaram, não necessariamente na ordem, mas foi assim, né? E aí tiveram os primeiros filhos. Então, essa é a ordem. Primeiro tem ali um homem e uma mulher. Depois que eles engravidam, acontece a grande mudança. Eles deixam de ser apenas homem e mulher e vão ser pai e mãe. Muda uma chavinha aí, né? E aí o filho vem depois. Então, ó, o filho está em terceiro movimento. E às vezes nós filhos queremos pular a casinha de pai e mãe e lá resolver o contexto de homem e mulher, aonde nós nem lá estávamos, né? Há muitas confusões aí. Estão entendendo que é um emaranhamento? Isso é emaranhamento. Estão todos entrelaçados. O exemplo de um emaranhamento é uma rede de pesca. Sabe uma rede de pesca? Você joga lá no rio e puxa. O que está arriscado a ver? Sapato, botina, pneu, peixe bom, peixe ruim. Vem de tudo. É aonde a constelação vai separando aqui, colocando ordem e colocando cada um na sua devida função. Quem é filho, quem é pai, quem é avó, quem é avô é avó. É uma escada, ó, ascendente, né? Então a ordem é de cima para baixo, desde que nós estamos falando da hierarquia dos nossos familiares. Quando é um casal, é de 1 para 1. Tem o mesmo tamanho, nenhum é maior do que o outro. Embora pode ser que um tem mais dinheiro, o outro tem mais sucesso, o outro tem nome. Dentro do casamento são iguais. Ali no casamento são homem e mulher. Se uma esposa trata o marido como filho, ela está fora da casinha dela lá com o pai e com a mãe. Né? Que a mãe pode estar fora da casinha com os pais dela também. Né? Aí o marido, o homem dela, faz o papel de filho. Ele não assume vida financeira, ele não consegue engravidar ela, ele não tem força de homem na relação, a mulher é que faz lá, que faz acontecer e tal, e a feminilidade dela como mulher ali fica esquecida, ela tem que ser muito forte, porque ela tem que ser forte para ela e para ele. Percebe aí o que nós chamamos de emaranhamento? É isso. E isso faz com que a vida atual perde força.
Se conhecer é libertador, muitas crenças começam a cair por terra. Exato, né? As crenças que nós trazemos, muitas delas nem são nossas. Nem são nossas. Nós adotamos essas crenças porque ouvimos da mamãe falar, ouvimos do papai falar, né? Ouvimos da vovó falar, e aí nós trazemos isso para tempo presente, só que não encaixa. Não encaixa, porque a sua vida, o seu ponto de vista, a sua experiência é outra. Aí você quer usar, sabe quando a Bíblia diz assim, não coloque vinho novo em odres velhos? É disso que Deus está falando. Sabe lá na Bíblia quando diz assim, direis a verdade vos libertará? A constelação aparece, emerge a verdade que está no seu sistema. Por isso que ela te liberta, por isso que ela te traz força no seu autoconhecimento, por isso que a sua vida flui. Porque a verdade vem. E na hora que a verdade vem, você vai de encontro com ela com um amor incondicional. Por quê? É a verdade da sua história. Independente do jeito que foi, independente do jeito que é, independente se você soube dela ou não, acolha isso com amor. É aí que todos entram em ordem. Tanto os passados, quanto o presente e o seu futuro flui. Constelação é a ferramenta do momento para desvendar todas as dinâmicas ocultas que você traz com você, todos os conflitos, todas as dificuldades, ou até mesmo se você quer desenvolver maiores habilidades, ou no seu trabalho, ou até mesmo na sua vida conjugal, na sua vida pessoal. Que quando você desbloqueia algo, flui algo aí. Né? Se você desbloqueia o medo na constelação, o que vai fluir aí? A confiança. Se você desbloqueia uma depressão, o que vai fluir aí? Vai fluir um alívio, vai fluir uma paz que você não sabe nem de onde que veio. Né? Não importa de onde que veio, importa que veio. Cada constelação que você faz, cada constelação que é aberta para você resolver algo, você recebe uma força de bênção dos seus antepassados sobre a sua vida. É uma energia tão amorosa que vem, é como se eles estivessem de alguma forma em algum lugar nesse planeta esperando você para abrir um sistema, para mandar amor para eles devolverem amor para você. E esse amor de gratidão nos impulsiona para a vida, muda toda a nossa história. Peraí, chega mais perto aqui. Jaqueline, na hierarquia, a irmã mais velha, mais fraca, eu não posso ficar tentando ajudar? Perco a minha força sendo a mais nova? Perde sim, minha querida, perde sim, Jaqueline. Perde sim. Eu sou a caçula de 7, sei o que você está perguntando, então eu respondo isso aí com a maior facilidade e prioridade de causa. Vivi isso na pele, né? Isso é um movimento de você como caçula querer salvar, ser o herói da família, né? Alguma situação aí em você ou na sua família, você está emaranhada, você está conectada de uma forma doentia, claro que é inconsciente, né? E você não consegue estar no seu lugar. Essa pergunta sua é de quem? É de filha que está fora do lugar, está fora da casinha. E aí precisa fazer vários movimentos para pertencer. É uma sensação, é um vazio de que eu preciso fazer rápido, eu preciso fazer muita coisa, eu preciso trabalhar muito, eu preciso ganhar muito dinheiro, que eu tenho que ajudar minha família. Isso é legal, se tiver sobrando, mas que isso não seja seu objetivo de vida. Eu vou trabalhar até morrer, mas eu vou dar uma casa própria à minha mãe. Tá, tudo certo. Mas talvez não é isso que ela precisa. E você não precisa trabalhar até morrer por uma causa dela, só para dar de presente para ela. Ok, se você viver de forma amorosa, esclarecedora, numa casa legal, vai haver felicidade do mesmo jeito. É o fazer até morrer. É aquele movimento pesado, como se eu estivesse carregando, arrastando uma carroça nas costas. É esse movimento que tem alguma coisa errada aí. Né? Então, a caçula, Jaqueline, ela mais uma vez, precisa ir para o mundo, como todos. Né? Então, quando você diz que a irmã mais velha é mais fraca, né? Ela nunca foi fraca. É o seu ponto de vista, é a sua crença, ou um dia alguém falou isso para você, que pode não ser verdade, mas pode ser uma crença ou um ponto de vista daquela pessoa, ou até mesmo da própria irmã, mas isso também não pertence a você.
Qual é o seu movimento que você pode fazer a partir de agora diante dessa questão? Olha para sua irmã e diz, somos iguais. Somos filhas do mesmo pai, da mesma mãe? Se é esse, tá? Estou dando um exemplo. Não sei da sua vida, da sua história, não sei se são pais separados, vivos ou mortos, mas eu estou dizendo como é a frase de solução. Você pode fazer isso hoje, agora, você pode fazer isso antes de dormir, qualquer hora do dia ou da noite. Imagina a sua irmã na sua frente e diz, somos filhas, somos iguais. A diferença é que você veio primeiro e eu vim um pouco depois. Mas eu vou deixar com você a sua história e vou seguir a minha. Vou seguir a minha do meu jeito. É assim que você faz a sua irmã ser forte. Porque enquanto você quer acudir a ela, enquanto você quer salvar ela de alguma forma, você sai do seu lugar, você dá a ela, como você disse aí, né? Esse título de irmã fraca, porque não existe irmão fraco. Existe ele naquele posicionamento que ele não tem força. Não tem força porque ele está emaranhado em alguma história dos pais ou dos avós ou lá para trás. Abriu a constelação, olhou para isso. Tem um exemplo de um médico amigo meu, ele é constelador e ele fala assim, a ferramenta da constelação na mão de um bom constelador é igual um bisturi na mão de um cirurgião. Você não vai em qualquer cirurgião, a hora que ele pega aquele bisturi, você nem vai. Imagina, você vai num cirurgião, tá ali com um bisturi na mão, você nem sabe que experiência que ele tem. Normalmente, quando você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer inúmeras, né, pesquisas de quem é essa pessoa e tal. Normalmente dá tempo, a não ser que seja um pronto-socorro, alguma coisa assim, né, uma emergência. Mas normalmente é isso. A ferramenta das constelações na mão de um bom constelador é comparada a um bisturi na mão de um excelente profissional. Vai de uma forma certeira, assertiva, né? Porque ele tem bagagem para isso, ele tem prioridade para isso, ele já passou por várias constelações, não quer dizer que o cirurgião tem que ter passado por várias cirurgias com ele mesmo, né? Mas ele passou por várias experiências. Tem algumas falhas aí na internet, em alguns momentos dá um vídeo pausado, mas pode ser alguma queda de internet, pode estar chovendo em algum lugar aqui. Ontem aqui caiu um temporal, quase que a cidade foi abaixo, né? Então, respondi, Jaqueline? Isso, gratidão. Faça com prioridade na sua vida, agenda a sua constelação, encontre um bom constelador, encontre o seu lugar na família. Hoje eu só te ajudei com algumas frases, algumas colocações muito importantes que de alguma forma já trouxe uma libertação para você. Então, a minha dica é, fica no seu lugar de caçula, que tá tudo certo. Você só pode devolver o amor para seus pais se você for próspera e feliz em todas as áreas da sua vida, porque eles vão dizer para você assim, ó, funcionou, ó, é minha filha, ó, é meu filho. Então, nós podemos deixar de sermos vítimas nesse mundo e sermos prósperos, felizes nos relacionamentos, felizes nas empresas, nas conquistas, nos empreendimentos, ousados na vida, no mundo, porque é isso que nós podemos devolver como pessoas equilibradas. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Então, se você precisa, gosta, se você busca autoconhecimento, busca saber, busca fazer uma constelação sistêmica familiar, que você vai se conhecer de uma forma profundamente e vai se amar cada vez mais, a sua autoestima melhora, o seu amor próprio melhora, as suas capacidades, habilidades, você vai descobrir uma força que você nem tinha, né? Esses dias mesmo eu fiz uma constelação com os meus irmãos, né, na venda da nossa casa, que era dos nossos pais, que a mamãe faleceu. Gente, foi uma constelação assim, fenomenal, onde todos os irmãos estavam juntos ao mesmo tempo, honrando o papai, honrando a mamãe, a nossa irmã que morreu de câncer 2 anos, a outra que morreu pequenininha, um outro filho que meu pai tinha antes de casar com a minha mãe, a mulher, né, a mãe da outra criança. Gente, é um fenômeno a constelação, um fenômeno. A minha vida abriu igualzinho uma champanhe, né? Então assim, busque um constelador que já passou por várias experiências com ele próprio, porque ele vai te dar e vai te levar a um nível cada vez mais alto de autoconhecimento. Aquele atrito que tinha com a minha mãe está sendo resolvido aos poucos. Quando acho uma sogra com o mesmo perfil de vítima, é desafiador, né? É isso aí, minha querida, é o seu padrão sendo repetido. Porque quando o emaranhamento é desfeito na constelação, essa sogra com temperamento semelhante ao da sua mãe, ela não chega, ela não aparece no seu sistema porque não tem conexão,
né? Se ainda está aparecendo pessoas semelhantes ao seu sistema, seja uma sogra, um cunhado, um namorado, um ficante, um crush, um cliente, um funcionário, um aluno, é porque tem algo no seu sistema que ainda não foi resolvido, né? Você ainda está atraindo mais do mesmo, então falta resolver mais coisas. Agenda logo a sua constelação, cria coragem, né? E bora lá ter uma vida mais fértil, mais leve, né? Nós merecemos esse autoconhecimento, afinal de contas, Deus já nos fez, nos colocou no mundo para sermos abundantes. E por que não? Né? Eu costumo dizer assim, Deus colocou uma cacaca na nossa mão, né? Chamada livre-arbítrio. Né? E o que vamos fazer com isso? Usar da melhor maneira possível a nosso favor. Né? Então é isso aí, pessoas. Boa noite, Leonildo. Muito obrigada pela sua participação. É isso aí, minha querida Jaqueline. Agenda de para essas suas constelações, né? E quando eu indico, né, que você fecha as suas 3 constelações, que é as 3 bases da constelação, né? Que é a vida pessoal, sintoma, saúde, doença, vida de relações, casamento, sexualidade, família, filhos, e a terceira que é trabalho, dinheiro, mudança de carreira, né, e vida profissional. Então são essas 3 bases das constelações. Sempre que as pessoas me procuram, eu explico isso e a pessoa escolhe se ela quer fazer só uma ou se quer fazer na ordem da hierarquia, que vai acontecer, né, coisas muito mais extraordinárias, porque nós estamos aí de uma forma mais íntima, mais coerente dentro do nosso sistema, vamos entender todas as relações e uma base bem sólida, né? Por isso que é o nome As Bases das Constelações. Então, meus amigos, vamos encerrar, né? Porque o Instagram ele é meu fã, ele não me corta, quem corta ele sou eu, né? E tô sendo avisada aqui que eu já passei um tempão do horário, mas eu acredito que tenha sido bem útil para você esse vídeo, essa aula, essa demonstração, né? Faça perguntas, eu já iniciei a minha, é isso mesmo, minha querida Rosa. Já fez a primeira, nós vamos agendar a segunda e a terceira. Parabéns para você, Rose. Parabéns pela sua coragem, pela sua decisão, né? E você escolheu a melhor consteladora desse planeta, Silvia Nascimento. Sou eu. Se eu não achar que eu sou um fenômeno, né, gente? Deixa eu achar primeiro, minha autoestima aqui tá ótima. É isso aí, gratidão o tempo todo pela sua ajuda, pois é muito abençoado. Isso aí, gratidão, maravilhoso. Obrigada, Juliana. Culpa sua. Viu? Obrigada, gratidão. Então, gente, boa noite. Um beijo grande no coração de vocês. Obrigada, é verdade. Isso aí, Rosa. Parabéns pela coragem. Gratidão mesmo vocês estarem aí, você pelo YouTube, né? Muito obrigado por você estar até agora aí nos acompanhando. Qualquer pergunta, dúvida, fale comigo, né? Se inscreva nos nossos canais, multiplique os nossos vídeos, porque aqui tem autoconhecimento puro, verdadeiro, genuíno, muita coisa boa, e a melhor coisa que tem nesse planeta é você, tá certo? Faça um bom uso da sua vida, multiplique, que Deus nos abençoe, boa noite e até nosso próximo momento. Tchau!